Hoje nós viemos falar sobre um livro que se tornou um best-seller muito conhecido e até, de certa forma, um pouco polêmico, que é o livro 12 Regras para a Vida, do Peterson. Exatamente. Um livro que nos ajudou muito, nos auxiliou bastante, na verdade, com as suas famosas 12 regras. E é o que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo, um aspecto mais geral de por que você deve ler esse livro. O livro começa com a premissa de que nós precisamos ordenar a nossa vida e aceitar o caos que está acontecendo com ela, mas não deixando de ordená-lo. Então esse livro, ele serve para que nós possamos lidar com a nossa vida de uma forma mais coerente, para que nós possamos lidar com o caos. Então, digamos assim, de uma forma mais clara, são 12 regras para que você vire gente. Vire gente e ordene a sua vida, entende? Ordenar a sua vida é o foco aqui. Não no sentido apenas interior, que são os primeiros capítulos do livro, mas também exterior, para que você possa auxiliar as pessoas que estão ao seu redor. Então essas regras são muito básicas, são muito simples, mas que perpassam as gerações. Ou seja, civilizações nascem e acabam por não cumprir essas regras básicas, por assim dizer. Fala um pouquinho mais sobre o autor. Peterson é um psicólogo e ele ficou conhecido por algumas polêmicas, alguns vídeos em que ele fala sobre o feminismo e esses assuntos assim mais do mundo moderno, politicamente correto e etc. E esse livro tem a ver também um pouco com psicologia. E um outro vídeo, que eu já falei aqui no canal, sobre um outro livro desse autor, que é Mapas do Significado, nós podemos ver também alguns elementos desse outro livro, neste livro 12 Regras para a Vida. Ele tem uma influência fortemente cristã, principalmente católica, no seu pensamento, principalmente na abordagem teológica que ele coloca no livro. Porém, não é apenas de teologia que se faz esse livro. Então, ele tem aspectos metodológicos científicos, então, tanto da psicologia, tanto da antropologia, da biologia, todos são inseridos nas 12 regras. Então, cada regra ela tem uma visualização de cada ciência específica. Isso nos auxilia porque não é uma obra de teologia, não é uma obra de filosofia, mas ela tem um aspecto geral de cada ciência, certo? Sim. Algumas pessoas podem achar que esse é um livro de autoajuda. Talvez ele seja, mas não no sentido comum. Eu, particularmente, assim como talvez muitos de vocês, detesto livros de autoajuda, porque geralmente eles são péssimos mesmo. Porque eles sempre seguem a mesma abordagem, né? Seja feliz consigo mesmo, aceite você mesmo. E esse livro aqui, embora ele siga uma abordagem de autoajuda, ele é bem diferente. Por isso que a gente gostou muito desse livro, porque ele de fato nos ajuda. E não de uma forma egoísta, mas de uma forma generosa com o próximo, para que o outro seja melhor, a sociedade seja melhor, não só você. A diferença é que não é um livro de... Se fosse classificado como autoajuda, não seria coitadismo, certo? Então ele te auxilia a não te ver como um coitado, só um culpado, etc. Mas como um agente transformador para ordenar as coisas, entende? Então esse livro, se fosse classificado, não seria para auxiliar no coitadismo, naquele amor próprio, egoísta, etc. Então o que tu falou envolve muito essa visão do coitadismo que tem nos livros de autoajuda. E até porque o Peterson pode ser considerado politicamente incorreto. Então ele não vai passar a mão na sua cabeça. Pelo contrário, ele vai ser muito sincero com você, né, com o leitor, com o que você precisa fazer. E as regras, são 12 regras, né? As regras, elas têm alguns títulos um pouco bizarros, assim, que não tem muito a ver com o conteúdo. E que nós vamos tratar aqui cada regra em um vídeo. Então, fiquem atentos que as regras, nós falaremos um pouco sobre cada uma delas e a nossa experiência com essas regras, aplicadas essas regras em nossas vidas. Deixe aqui nos comentários se você gostou da ideia. E nós percebemos que existe uma certa coerência entre todas essas regras. Então, para que você realmente possa seguir essas regras, você tem que entendê-las todas e segui-las todas. Talvez se você ler esse livro e pense, eu gostei da regra 4 e da regra 7, vou aplicá-las essas na minha vida. Mas você precisa entender todas e aplicar todas, porque todas elas estão entrelaçadas, todas elas precisam estar juntas para fazer um sentido, serem aplicadas realmente. Exato. E nós percebemos que
essas regras estão voltadas para a nossa vida interior e exterior, né? Exato. Então é um modo novo de nós lidarmos com a nossa vida, um novo olhar perante a nossa vida, não só perante as coisas exteriores, mas perante interiores, perante nós mesmos. E o que significa caos? O que significa ordem? Então, nós temos uma abordagem, na verdade, o livro tem uma abordagem um pouco ontológica do que é ordem e caos, o que não significa que ele não tenha uma abordagem mais física sobre ordem e caos. Então nós sabemos que a ordem é o ser e o caos é o não ser, o que não é. Então a antítese da ordem é o caos. Mas pensando que ordem é algo que é de fato e o caos é o que a gente não gostaria que fosse. Por exemplo, nós vemos isso claramente no nosso universo físico. Ao observar os objetos, os entes, nós percebemos que eles tendem ao caos, a uma desorganização. E a ordem é uma certa organização do sistema. Então, se nós pensarmos por finalidade, nós temos o ente primeiro, Deus, como o ente mais organizado. Ou seja, ele é a ordem em si. Certo? E quando nós descemos na ordem do ser, nós vemos que quanto mais inferior, mais desorganizado ele é. Então nós podemos usar as explicações da termodinâmica da primeira lei e da segunda lei, principalmente a segunda lei da termodinâmica, que fala sobre a entropia, sobre o nível de desorganização de um sistema. E por que esse conceito é importante? Porque ele vai abranger esse conceito da física em nível antropológico. Entende? Como nós humanos gostamos de ver as coisas organizadas, não apenas ver, mas experimentar, não as coisas apenas internas da nossa vida, pensamentos, atitudes, virtudes, mas como a própria casa, o próprio ambiente onde você se encontra. As pessoas gostam, nós gostamos de que fique organizado, ninguém gosta de um lugar desorganizado. E muito se pensa que organização e ordem é um conceito subjetivo que cada um tem. O que o Peterson também mostra nesse livro é que existe um conceito objetivo do que é ordem e do que é caos, porque afeta diretamente a nossa psique. E é interessante que o objetivo desse livro não é que você acabe com o caos da sua vida, mas que você saiba lidar com ele, porque essas 12 regras não é para que você ponha fim no caos, mas é um modo de saber lidar com ele, porque ele sempre vai existir. Uma hora pode ser que ele se acalme, mas outra hora pode ser que ele venha com toda a força. Então é saber lidar. O que acontece? Acontece dois fenômenos errados, diz nesse livro Peterson, que é o seguinte. Muitas pessoas, elas ordenam tudo e vivem numa bolha. Certo? Está tudo ordenado, onde a experiência, que é o caos ele está muito ligado com a experiência, porque é algo novo, então nós nos fechamos e não experimentamos algo novo. E o que acontece é que muitas pessoas, por outro lado, elas experimentam tudo e vivem no caos. O que acontece é que Peterson fala o seguinte, um pé na ordem e outro pé no caos. E para que a gente possa andar, caminhar, é preciso que esse pé que está no caos se ordene e o que estava na ordem vá para o caos. E você entra em movimento numa caminhada. Ou seja, a vida é esse contínuo ordenamento do caos que está vindo. Porque se você não ordena as coisas, uma hora o caos vai dominar e você se vê numa situação de estresse, onde o caos está em todo quanto é lugar e tu não consegue organizar, nem sabe por onde começar. O outro lado é a vivência numa bolha, onde tudo está ordenado e o caos está muito longe de você. O que também é falso, uma visão falsa. Por exemplo, percebemos uma analogia, é uma casa que está com uma telha furada, por exemplo. O caos de entrar água dentro de casa. Se você não conserta a telha, uma hora o tamanho do defeito na telha vai aumentar e vai alagar a casa. Certo? Ou seja, nós precisamos sempre consertar as coisas. Certo? Organizar, ordenar. Essa é a função. Para que o tamanho do caos não aumente. O sábio é aquele que ordena todas as coisas. Já dizia São Tomás de Aquino. Exatamente. E essa é a nossa função. E também não podemos viver sem uma casa, por assim dizer, porque viveríamos no caos, nessa analogia, entende? Então, a nossa busca nesta terra, nessa continuidade, no eterno presente que estamos, é ordenar as coisas. E não apenas para nós, mas para o próximo.
De forma geral, então, nós gostamos muito desse livro, ele é muito interessante e nos ajudou muito particularmente essas 12 regras. Então é uma linguagem fácil, nós podemos aprender outras coisas, assim, referentes à área da psicologia, da antropologia, né? Principalmente da psicologia, porque o Peterson é um psicólogo. Então não que essas 12 regras a gente não possa conhecer de outra maneira, né? Tudo isso já está nos 10 mandamentos, digamos assim. Mas essas 12 regras, elas deixam claro aquilo que a gente precisa fazer, sabe? É de forma direta. Por exemplo, a primeira regra. Costas eretas, ombros para trás. Parece Postura. algo meio banal, né? Mas faz muito sentido e é específico. Inclusive, seja específico. Exatamente. Mas nós vamos abordar esses temas em vídeos separados. Então Isso. se preparem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse livro aqui está disponível na livraria Loyola. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau. Salve Maria.